Nós vamos fazer uma análise a partir de agora. Tá aqui todo mundo. Pega essa imagem aí, a equipe toda aqui. Olha aí. Tássio Cruz, João Magalhães, Eliezer Rodrigues e a primeira-dama, Edna Marcel, num cenário que brilha tanto quanto ela. Ela está num cenário especial. Tá bom. Meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos aqui, vamos direto, sem interrupção. Vamos direto. Eu queria começar com o Tássio. A eleição de Rafael Fonteles, Tássio. Os estudos de pesquisa, muita gente falava de uma eleição disputada, de uma decisão em primeiro turno, mas de uma eleição bem disputada. O que se viu, mais de 57% dos votos válidos. A sua avaliação, Tássio, para esse resultado acima do que se previa até por membros da base governista? Verdade. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os amigos. Surpreendeu, né, Douglas, a vantagem tão expressiva de Rafael Fonteles. 193 cidades foram maioria para o Partido dos Trabalhadores, ou seja, o Piauí quase que como um todo deu uma expressiva margem de votação para o candidato do PT. E eu destacaria, Douglas, a pequena diferença em Teresina. Silvio Mendes venceu por apenas cerca de 24 mil votos na capital. Muito se especulava que teríamos 100, 150 mil votos de diferença e, como já se imaginava, apenas 24 mil votos de diferença, ou seja, essa força que já conhecíamos do PT no interior e da margem, né, da eleição disputada na capital foi definitiva, então surpreendeu a vantagem tão expressiva. E o recorte interessante, 193 cidades o PT venceu em 193 municípios, ou seja, mostrando a força no interior. E eu destacaria, Douglas, só mais um elemento, a força do ex-presidente, candidato Lula aqui no Piauí. O Piauí foi o estado que deu maior percentual a ele, dos 6 milhões, pouco mais de 6 milhões de diferença entre Lula e Bolsonaro, mais de 1 milhão veio do Piauí, ou seja, mostrando que apesar do colégio eleitoral ser pequeno, a vantagem foi expressiva aqui no estado do Piauí para o ex-presidente Lula. João Magalhães participou da cobertura ontem até quase 10 da noite, começamos 4h40, 4h50, às 5 horas. Demorou para começar a apuração. Hoje a gente já teve notícia de que sessão em picos ficou até 10 da noite, várias sessões aqui também, os portões fechados, mas ficaram eleitores para votar. E a sua avaliação do resultado, João? Com o que você coletou ainda ontem, com o que você recebeu de informação hoje pela manhã, olha, o Tássio trouxe aí 193 municípios vencidos por Rafael Fonteles. Uma diferença que não chegou a 25 mil votos em Teresina. E aí a gente analisa também cidades como Parnaíba, que era pró-Silvio, Rafael ganhou. Cidades como Picos, que era pró-Silvio, Rafael ganhou. Floriano foi uma diferença até maior em Floriano, porque em Floriano nós tínhamos o ex-prefeito Joel Rodrigues, candidato ao Senado. E lá também Joel Rodrigues perdeu para o Wellington Dias na disputa para o Senado. Então, quando a gente analisa, e aí a gente tinha, por exemplo, antes da eleição, a oposição projetando uma boa vitória em Teresina e uma boa vitória nessas maiores cidades, era essa a configuração. O que se viu depois do resultado foi o contrário, João. Isso mesmo, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Primeiro, diria que com o resultado já consolidado, a gente precisa confirmar a liderança, a expressão política de Wellington Dias. Acredito que, mais uma vez, ele se confirma como a maior liderança política do estado do Piauí. Afinal de contas, o time vencedor das eleições estaduais foi coordenado e pensado pelo próprio Wellington Dias. Apesar dele ter enfrentado uma disputa acirrada ao Senado, como a gente acompanhou aqui ao vivo na Audia TV, em determinados momentos ele atrás da disputa para Joel Rodrigues, no final acabou obtendo a vitória. Então esse grupo político elegeu o governador do estado com uma maioria até expressiva, elegeu o senador da República, elegeu a grande maioria da bancada de deputados federais, de deputados estaduais. Como Wellington Dias era o coordenador desse grupo, a gente precisa ressaltar que ele
merece o título de maior articulador político, maior líder político do Piauí nesse momento. Já em relação ao resultado, em geral, eu diria que foi uma eleição decidida por grupos políticos. Se a gente observar, o principal grupo da oposição, que tinha Silvio Mendes como candidato a governador do Piauí, era um grupo forte. Silvio Mendes tem um histórico de gestor bem avaliado, era um candidato competitivo, propositivo, apresentou muitas propostas no decorrer de campanha, mas a articulação política do seu grupo era meio que terceirizada. Por quê? Porque quem cuidava era Ciro Nogueira. Ciro Nogueira foi quem conseguiu consolidar a articulação política de lideranças em todos os estados, em todos os municípios do interior. Então você tinha Silvio Mendes como um candidato competitivo, mas a articulação política passava por Ciro Nogueira, que ficou, obviamente, muito tempo em Brasília também, afinal de contas ele exerce um cargo muito importante, é ministro da Casa Civil. Então, quando você vai olhar para esse processo de articulação política do outro grupo, você observa figuras como Marcelo Castro, como Temístocles Filho, como Wellington Dias, e aí uma grande quantidade de deputados estaduais, do MDB, do PSD, próprio Partido dos Trabalhadores, enfim, eu acredito que esse volume de campanha formulado pela quantidade de líderes políticos, de deputados estaduais, candidatos a deputados federais competitivos, acabou levando a esse resultado que a gente confirmou ontem. Inclusive, você falava da vitória de Rafael Fonteles em municípios como Parnaíba, Floriano, Picos. Eu diria que Picos de certa forma, poderia servir como uma amostragem da eleição no Piauí. Eu estava vendo hoje pela manhã, o índice lá, Rafael Fonteles ficou na casa dos 59% e Silvio Mendes 40%, ou seja, refletindo bem o que foi a eleição estadual. E em Picos, o prefeito da cidade, Gil Paraibano, é um dos principais aliados, da oposição, é um dos principais articuladores da oposição. No entanto, lá tem um grupo político muito forte aliado a Rafael Fonteles, a Wellington Dias, que é de deputados estaduais, Severo Eulálio, Dr. Pablo Santos, Nerinho, enfim. Parece que a gente pode resumir o resultado da eleição dessa forma. Foi uma eleição solucionada pela questão do grupo político, pela questão do time. E aí, quando você coloca na balança lideranças de um time e lideranças de outro, o grupo da base aliada do governo do estado conseguiu se articular melhor e obter uma vitória expressiva. Já ouviu o Eliezer e a Edna também sobre este assunto, a configuração de forças, mas antes, vamos começar aqui com os números para presidente da República. Coloca na tela, por favor, os números para presidente da República. Olha só, nós tivemos aí o resultado das eleições, 100% dos votos apurados, a vitória no primeiro turno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou com 48,43% dos votos. Jair Bolsonaro ficou com 43,20% dos votos. Esse foi o resultado final da eleição presidencial. Um segundo turno, teremos o segundo turno para presidente da República, para Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Eliezer Rodrigues, se a gente considerar as pesquisas, Lula ficou dentro da previsão, porque, por exemplo, a última pesquisa do IPEC deu 50%. Se a gente leva em consideração a margem de erro, 2 pontos para mais ou para menos, está na margem de erro, 48% para menos. Agora, o que não foi, as pesquisas não conseguiram prever essa movimentação de última hora dos eleitores do presidente Bolsonaro, essa captação de votos do presidente Bolsonaro, que o levou a esse percentual que nenhuma pesquisa chegou a cravar. Exatamente. Boa tarde a todos. Douglas Cordeiro, eu acredito que pesou aí a ideia do voto útil. Diante do clima de polarização, de acirramento, de divisão entre esses dois principais lados em todo o país, alguns eleitores até então indecisos ou inclinados a votar em candidatos alternativos acabaram sendo induzidos a votar ou em Lula ou em Bolsonaro. Nesse cenário, o ex-presidente Lula manteve a vantagem esperada e o atual presidente Bolsonaro acabou agregando mais, trazendo mais adesões a si, conquistando esses votos, de eleitores com esse pensamento do voto útil, de não votar em quem não tem chance de ganhar a eleição. Você acha então que o voto útil, Eliezer, beneficiou mais Bolsonaro do que Lula?
de certa forma, sim, mesmo o ex-presidente Lula tendo defendido o voto útil, né? Mas nós observamos um bom desempenho da Simone, o desempenho razoável do Ciro Gomes, mas, de maneira geral, eu acredito que o presidente Bolsonaro trouxe esse público até então ainda não percebido nas pesquisas para a sua votação. Sem falar também no fator de que acredita-se que muitos adeptos ao presidente Bolsonaro não confessaram, não foram abertos com os institutos de pesquisa, declarando já essa preferência, né? Por um certo receio, por uma certa retração, mas já havia ali a intenção de votar no atual presidente, mas sem declarar, diante de ânimos tão acirrados. Muitas pessoas têm esse comportamento, um comportamento mais retrativo, e isso pode ter provocado aí essa surpresa na votação, surpresa baseando-se no resultado dessas pesquisas que estão sendo citadas, analisadas aqui nesta ocasião. Então são fatores que acabaram trazendo a eleição para o segundo turno em um contexto menos difícil para o atual presidente Jair Bolsonaro. E aí, Adriana Maciel, nós tivemos também uma surpresa nessa eleição para a presidência da República, que foi o desempenho de uma mulher, o desempenho de Simone Tebet, que ultrapassou Ciro Gomes, ficou em terceiro lugar distante de Ciro Gomes, que sai menor do período eleitoral, com a derrota também no Ceará, uma derrota acachapante no Ceará. E Simone Tebet sai como uma candidata muito maior do que entrou, e na sua primeira entrevista já disse que vai ouvir os partidos aliados, mas que não vai demorar para tomar a sua decisão. Ou seja, Simone Tebet pelo menos sinaliza que chegou para ficar, né? Boa tarde, Douglas, e a todos vocês, colegas, e a todos que nos acompanham. Antes, gostaria só de fazer também aí uma observação em cima do que o Eliezer falou, em relação a essa surpresa da votação do presidente Bolsonaro, que é o chamado voto envergonhado, né? Realmente eu concordo com ele de que ele acabou sendo usado mais pela campanha do Bolsonaro, o voto útil, do que pela campanha de Lula, que estava fazendo esse chamamento para a população. Bem, e quanto a Simone Tebet, realmente para mim, das mulheres que nós vimos e várias se destacando nessa eleição, ela foi a que mais brilhou. Enfrentou Lula e Bolsonaro tete a tete, falou o que devia falar sem baixaria, foi muito incisiva e conseguiu aí mostrar não só a força da mulher na política, uma mulher embasada, que tem toda uma história, e superou aí todas as expectativas em relação a Ciro, principalmente. Ela sai com uma densidade muito maior, ela cresceu muito, e ele ao contrário, que se esperava de Ciro, que não queria se dizer terceira via. Eu acho que o Ciro acabou se enrolando, ele que é um político de respeito, ele que é um economista, enfim, um administrador, um professor, todo mundo sempre admirou muito sua inteligência. Dessa vez a estratégia não funcionou. E a Simone Tebet realmente surpreendeu, fazendo com que Ciro saia como derrotado nessa eleição. Não só ela, outros fatores, né? Também os próprios irmãos, o próprio Ceará, ele foi derrotado, os irmãos, a família, parte da família apoiando o ex-presidente Lula. Enfim, todos esses fatores, mas principalmente o desempenho de Tebet, fez com que ela agora saia com uma densidade política bem maior, e independente de quem ela vai apoiar, e ela já disse que vai se posicionar, como você falou. Ela, nas primeiras declarações dela, ela pediu que todos aguardassem que ela ia se posicionar, sim, que ela tem um lado, sim, o que mostra mais ainda o seu caráter, o que mostra mais ainda a forma com que Tebet vem crescendo. Então, acho que ela ainda vai dar muito o que falar. As mulheres dominaram os últimos debates, né? E Tebet foi uma. E vamos aguardar agora a quem ela vai apoiar e se realmente os votos passam, porque os colegas sabem que essa questão de
de passar votos para o outro candidato, né, é uma questão muito complexa e difícil, tanto que a gente tem várias surpresas nessa eleição mesmo, em termos de deputados estaduais, federais, nem todo mundo que achou que ia transferir votos, transferiu. Então vamos aguardar o segundo turno, vamos ver a declaração de Tebet e eu acho que ela simplesmente iniciou com o pé direito nessa campanha, quando se fala de candidata à presidência da República, e ela vem com bastante força aí nas próximas eleições. Vamos acompanhar agora o resultado para governador, o resultado final. Como eu disse, a totalização dos votos só ocorreu às 5 horas da madrugada de hoje, demorou muito. Vamos lá, Rafael Fonteles, 1 milhão, não é isso? 115.139 votos, ficou com 57,17%. Silvio Mendes do União Brasil, com 811.806, com 41,62% dos votos. Jesse Lima, 13.209, 0,68%. Madalena Nunes, 4.759, 0,24%. Vamos à próxima cartela. Lourdes Melo, do PCO, com 1.924 votos, 0,10%. Geraldo Carvalho, do PSTU, 1.425 votos, 0,07%. Ravena Castro, do PMN, com 1.167 votos, 0,06%. E o último foi Gustavo Henrique, do Patriota, com 1.027, não é isso? Correto. 1.027 com 0,05%. Esse foi o resultado final para governador do estado. Vamos agora aos dados da apuração que foi feita para o Senado. Senado, vamos colocar na tela aí, os mais votados, os 2 mais votados. O Wellington Dias, eleito senador pelo Piauí, com 962.194 votos. Ele ficou com 51,34% dos votos válidos. Joel Rodrigues, do Progressistas, 892.010 votos, o que representa 47,60% dos votos válidos. Foi, durante um bom tempo, uma disputa acirrada na apuração dos votos. Agora vamos à bancada federal, os deputados federais eleitos. O mais votado foi Júlio César, com 134.863. Dr. Francisco Costa, do PT, foi o segundo mais votado, 128.080 votos. Castro Neto, do PSD, foi o terceiro, com 127.753. Regiane Dias foi a quarta, com 125.774. Júlio Arcoverde, do Progressistas, foi o quinto, com 117.669. Vamos agora aos outros eleitos. Florentino Neto, do PT, com 105.739. Flávio Nogueira, do PT, 100.151. Átila Filho, do Progressistas, 92.791. Jadiel da Jupi foi eleito pelo PV, com 83.175. E o 10º foi Marcos Aurélio Sampaio, do PSD, com 79.000, volta lá, por favor, 79.987 votos. 6 novos dos 10. Isso. Aí nós temos o PSD com 3 deputados federais, né? Pode voltar lá, 3 deputados federais. Volta a primeira cartela, por favor. A primeira cartela. Nós temos aí Júlio César, Castro Neto e Marcos Aurélio Sampaio, os 3 eleitos pelo PSD. O PT ficou com Dr. Francisco Costa, Regiane Dias, vamos passar para a próxima aí, e Florentino Neto é o terceiro, Flávio Nogueira é o quarto. 4 deputados federais, o PT, 3 o PSD. Nós temos agora o Progressistas com 2 deputados federais e o PV ficou com uma vaga, uma cadeira na Câmara Federal pela Federação. Agora vamos aos nomes eleitos para a Assembleia Legislativa. Jorge Neto passou de 100 mil votos, 109.025 votos. MDB. Severo Eulálio, eu não vou falar dos números, porque senão vai demorar muito, vamos na sequência dos nomes.
Georgiano, MDB, Severo Lala, MDB, Dr. Tales, Progressistas, Pablo Santos, MDB, Flávio Nogueira Júnior, PT, Ana Paula, MDB, Wilson Brandão, Progressistas, Janaína Marques, PT, Lima, PT, Felipe Sampaio, MDB, João Valencar, Republicano, João Matos, MDB, Gustavo Neiva, Progressistas, Firmino Paulo, PT, Gracinha Monsanto, Progressistas, Elisaías, PT, Dr. Hélio, MDB, Fábio Xavier, PT, Marde Menezes, Progressistas, Henrique Pires, MDB, Fábio Novo, PT, Bárbara do Firmino, Progressistas, Coronel Carlos Augusto, MDB, Nerinho, PT, Dr. Vinícius, PT, Franzé Silva, PT, Aldo Gil, Progressistas, Rubens Vieira, PT, Dr. Gil Carlos, ex-prefeito de São João do Piauí, PT, e Evaldo Gomes, do Solidariedade. Agora vamos à questão aí. Um texto de renovação na Assembleia. Um texto de renovação. Rafael Fonteles, pode voltar? Rafael Fonteles elegeu 22 deputados, não é isso? 22 deputados, a eleição direta de 22 deputados da base governista. 22 deputados da federação, não é isso? Aí nós temos a oposição, o Progressistas, 7 deputados. 8 deputados? Não. A gente tinha contado 8. Mas aí nós temos, 22 é a base da federação. E nós temos aí 8 da oposição, não é isso? 7 progressistas e Jeová Alencar. Então nós temos 8. São 7 progressistas e 1 Jeová Alencar. Então eu vou começar com o Tássio. Tássio Cruz. Aí lá na Câmara Federal, 8-2 o placar. Né? 8 para a base governista, 2 para a oposição. Aqui na Assembleia, que é uma importância mais direta, Tássio, 22 votos. Aqui a margem de manobra é muito pequena. Pequena que eu digo para aumentar a base. Porque dos 8 votos da oposição, nós temos 7 do Progressistas, que não passarão para a base governista, pelo menos espera-se que não, né? Partindo do princípio de que não. E tem aí apenas Jeová Alencar, que é do Republicanos, que apoiou o Silvio Mendes, mas não é uma ligação direta, enfim. A pergunta é, Tássio Cruz, foi bom para o governador eleito? Tá bom esse número? Sem dúvida, uma base bem sólida, né? E o destaque, a gente também destaca no Portal Dia, a quebra da hegemonia do MDB. O PT com 12 deputados. Pois é, o PT que falava, a gente falava 10 PT, 10 MDB, na verdade foram 12 do PT, né? Projetava-se, né? E o PT com 12 deputados quebram a hegemonia histórica de MDB, né? De maior partido de parlamento. E com 12 deputados, eu destacaria que PT raiz, nós teremos aí 4 deputados que têm uma ligação mais forte. Lima, Fábio Novo, Franzé. 5 deputados que teriam uma ligação mais forte de base com o PT, né? Nós temos Fábio Novo, Lima, Franzé, como você disse, Dr. Vinícius, né, que atuou em movimentos do PT desde jovem, e também o ex-prefeito de São João, Gil Carlos, que tem uma identificação ainda mais forte, né, com o Partido dos Trabalhadores. Ou seja, a fusão, ela manteve ali, de certa forma, os espaços. E o destaque e a surpresa, o Progressistas projetava 5, 6 deputados estaduais, surpreendeu com 7 deputados eleitos, mas eu, Douglas, sendo bem sincero, eu acho que não ficam os 7 na oposição, não. Você acredita que... Acho que um ou outro deve, sim, aderir à base ou fazer aquela oposição mais independente. Branda. Isso. João Magalhães, bem rápido, aí por conta do tempo, Eliezer e Edna, um destaque aqui, Picos aumentou sua representação na Assembleia Legislativa. Saíram de lá Nerinho reeleito, Pablo Santos reeleito, Severo Eulálio reeleito e o prefeito de Paraibano elegeu Aldo Gil. 4 deputados estaduais de Picos, João Magalhães. Isso mesmo, é bom lembrar que é uma região muito importante, é a região que tem como polo a cidade de Picos, mas são cerca de 48 a 50 municípios em toda aquela região, Picos despontando sempre como um polo econômico na área da saúde, referência na área da educação. Então, agora, conseguindo demonstrar e retornar à Assembleia Legislativa alguém, né, da família do ex-prefeito Gil Paraibano, lembrando que Belê Medeiros, que era sobrinha do prefeito Gil Paraibano, estava ocupando o cargo como suplente nas últimas legislaturas. Agora a família volta a ter um assento em definitivo com um mandato de titular na Assembleia Legislativa. Está garantido então a
coligação, pelo menos em princípio, está garantida a coligação Gil Paraibano e Nerinho para as eleições municipais. Todo mundo foi eleito, não teve problema, não teve briga, não teve nada, tá tudo certo. Eliezer Rodrigues, no caso da Assembleia Legislativa, nessa configuração, já tem assim um nome que possa... porque nós temos o nome do secretário Antônio Luiz, que o governador eleito Rafael disse que vai ser o secretário de Fazenda. É o primeiro anunciado já. Agora, indo para o parlamento, quem é que você acha que desponta como possível presidente da Assembleia? Eu acredito, primeiro, que 2 partidos vão protagonizar essa disputa pela presidência da Assembleia, pela quantidade de cadeiras que conquistaram. PT, naturalmente, e o MDB. São os que mais conquistaram vagas no parlamento estadual. Se nós olharmos para a bancada do PT, que é majoritária, nós temos lá Fábio Novo, que já disputou esse cargo, já enfrentou o ex-deputado Temístocles Filho nesse processo e que pode, mais uma vez, se despertar, quem sabe, objetivando conquistar essa posição de chefe do Poder Legislativo Estadual. Só interessante ressaltar, já que colocou na pauta a presidência da Assembleia Legislativa, que no dia 31 de dezembro o Temístocles Filho renuncia ao cargo, para poder assumir o cargo de vice-governador, e Franzé assume a presidência da Assembleia Legislativa no mês de janeiro. PT assume, né? Exatamente. Informação de bastidores é que, de fato, não que exista um acordo, mas existia, de certa forma, uma conversa para que não pode mais ser o presidente da Assembleia ser reeleito, então vão ser 2 presidentes da Assembleia. A ideia, ou pelo menos a conversa, do PT, do era MDB. de que exatamente o PT ocupasse num determinado momento e o MDB também. Então ficariam revezando o PT e também o MDB. No MDB, alguns nomes também se colocaram à disposição para tentar fazer uma espécie de campanha, tentando ouvir os amigos de outros partidos, e o deputado estadual Georgiano Neto é certamente um nome cotado para entrar nessa conversa e dialogar com os colegas eleitos, a tentativa também de ser o candidato a presidente da Assembleia Legislativa. Expressiva, né? Votação expressiva. E as mulheres, bem rápido aí para encerrar mesmo. O Rafael já está dando pressão. As mulheres na configuração da Assembleia ainda. Bom, Douglas, gostaria de falar de uma maneira geral também. As mulheres têm sua representatividade. O governo também acho que não vai ter grandes problemas na sua base, não só com as mulheres, mas de uma forma geral, diante do que os colegas aí já citaram de números, nomes e partidos, mas a observação também é da questão da renovação da Assembleia, de novos nomes, de gente nova, das pessoas indicadas pelos que a gente já conhece, pelo histórico, citamos aí tanto do PT como do MDB, e essa divisão aí da mesa diretora, da presidência. Mas creio que essa é uma Assembleia nova, com alguns nomes, vem renovada, mas ela vem com força também, principalmente com o voto expressivo que nós tivemos aí dos dois maiores partidos. Olha, se a gente considerar aqui os nomes que foram ventilados, Fábio Novo do PT e Georgiano do MDB, são... Franzé também. Então, Franzé são nomes jovens, né? Também. Severo Eulálio. Severo Eulálio também são jovens. Também. Mais jovens, bem mais jovens, com um perfil mais jovem. A partir de amanhã a gente continua a fazer esses recortes do resultado da eleição, trazendo a configuração, os bastidores. Agora começa a caça aos nomes do secretariado de Rafael Fontelli, já tem um anunciado, e a gente vai continuar essa cobertura. Obrigado, Edna, obrigado, Eliezer, João, Tássio, e a você que nos acompanhou. Muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã às 13h aqui pelo jornal O Dia News, pela O Dia TV. Até lá.